Boa tarde, pessoal. Pode Pronto, então já estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem estiver aí nos vendo. Seja bem-vindo à nossa nova série, Conhecendo o Exército de Salvação, primeira temporada e primeiro episódio com a Tenente Pamela, de Arco Verde. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Para nós é uma alegria muito grande ter aqui. Então, é muito bom poder a Pamela ter aceito esse convite, né? Quando Deus colocou essa ideia no nosso coração. E aí, conversando com as pessoas, deu tudo certo, graças a Deus, por isso que nós estamos aqui hoje. Então, Pamela, obrigada mais uma vez pela sua presença, por aceitar esse desafio mais uma vez. Estou aqui para apresentar, começando essa nova série, apresentando o projeto Cifave, o projeto de de Minas Gerais. Então, Pamela, gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história, de você, quem é você, para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Realmente foi muito bom o convite a gente poder, então, falar sobre, né, os projetos sociais do Exército de Salvação. Agradecer a você por essa sensibilidade, né, de ouvir a voz de Deus e permitir, então, ser usada por Ele. E, como você disse, meu nome é Pamela, eu tenho 27 anos, sou casada com o Tenente Cristiano há 7 anos e sou da Vila dos Pescadores, Cubatão, São Paulo. Lá na Vila dos Pescadores, minha trajetória começa sendo uma criança de um projeto social do Exército de Salvação. Na Vila dos Pescadores, eu começo a minha vida no Exército sendo, então, uma usuária do projeto que eles oferecem até hoje, na Vila dos Pescadores. E lá, então, eu cresci participando das atividades, né, me capacitando ali, aprendendo, fazendo parte do projeto. Então, lá eu fui criança, eu fui voluntária do projeto também, e fui, então, funcionária do projeto. Então, eu vivi as 3 fases, né, do projeto, sendo uma atendida, sendo uma voluntária e sendo uma funcionária do projeto. Que interessante, porque assim, quando a gente conversava, eu sabia que você era funcionária, e nós nos conhecemos quando você já era funcionária, né, do projeto, Sim. E membro do Exército de Salvação como soldada do corpo, mas não sabia que você era assistida pelo projeto, bem bacana Sim. essa informação. Fui assistida pelo projeto desde muito pequena, então foi no projeto que eu fui apresentada a Cristo, e aí eu comecei a frequentar a Igreja do Exército de Salvação. Que lá na Vila dos Pescadores tem o projeto e tem também o corpo. Mas eu iniciei, então, sendo uma criança atendida pelo projeto, e aí passei pelas fases, né, voluntária e funcionária também. Então, cresci a minha vida toda na Vila dos Pescadores, e sou de uma família não muito grande, com outros 2 irmãos, que também foram usuários do projeto. Então, a minha família tem muito a agradecer ao Exército, né, de Salvação por tudo que nós vivemos, né, no projeto. Muitas vezes, esse é um fato que poucas pessoas desconhecem da minha história, mas muitas vezes a nossa principal refeição era feita no projeto, né? Era de doação do projeto. Então, a gente chega até a dizer que muitas vezes nós não passamos fome pelo projeto nos apoiar nesse sentido. Então, eu fui uma criança, fui uma voluntária e após fui uma funcionária do projeto também. Que bacana, isso é muito bom. Isso é uma outra coisa também bem importante que você falou nessa questão da relevância desse projeto que foi na sua vida. Sim. Experimentar na questão de ensinos, né, de oficinas que de lá, em questão de ministério assim, de se apresentar a Cristo, né, lá no projeto também. Isso é muito bacana, e aí você tomou a decisão de aceitar Jesus e a sua vida toda nos caminhos do Senhor, né? Muito importante, muito legal. Muitas coisas, assim, da minha vida, as primeiras vezes
foram no projeto, ir ao cinema, ir a um parque, todas as minhas primeiras vezes nesses eventos foram com o projeto da Vila dos Pescadores. Ah, bacana. E você é casada, né? Sim, sou casada com o Tenente Cristiano. Ah, que bacana. E tem um animalzinho, né? O membro da família, o Luke. Não temos filho ainda, mas temos um cachorrinho. Ah, que bacana. Muito bom, muito bom. Obrigada por esse primeiro momento. E você que está chegando agora, que está nos assistindo, seja bem-vindo à nossa primeira temporada da nova série do Exército de Salvação, conhecendo os projetos do Exército de Salvação. Os projetos do Exército de Salvação, que é o quê? A porta de entrada do Exército de Salvação para o mundo lá fora, né? As pessoas conhecem o Exército de Salvação através das ações sociais que nasceram no coração do nosso fundador e da nossa fundadora Catherine e William, lá há mais de 1800, no ano de 1800 e alguma coisa, que eles começaram a realizar os trabalhos sociais que tiveram essa mente sensível às pessoas que passavam por tantos problemas de abandono e tantas coisas. Então, nasceu essa parte social do Exército de Salvação para nós fundadores. Hoje, continuamos dando continuidade a essa iniciativa que eles tiveram, levando o Exército de Salvação a ser atuante através dos projetos sociais, das ações sociais às pessoas menos favorecidas, né? Então, nessa primeira temporada, nesse primeiro episódio, estamos com a Tenente Pamela, lá do projeto de Arco Verde. Então, Pamela, como você já se apresentou, gostaria que você falasse um pouco dessa primeira nomeação, né, que é a sua primeira nomeação, contar onde é que você está agora, como que funciona, qual o nome do projeto, contar um pouquinho da história do lugar, que tem muita história, né, esse projeto. Então, trazer um pouco para nós, um pouquinho de tudo isso. Então, né, como você colocou, é a nossa primeira nomeação. Saímos do Colégio de Cadetes em dezembro de 2017 e 2018, então, assumimos aqui o Centro de Integração Familiar Arco Verde. Muita gente conhece como Arco Verde, muita gente conhece como orfanato, muita gente conhece como CIFAV, mas a sigla CIFAV, então, significa Centro de Integração Familiar Arco Verde. E eu vou começar lá na história, lá no início da história, realmente. Nós estamos aqui em Campo de Santana, ano que vem, completa 80 anos. Então, há 79 anos, nós estamos nesta comunidade. Eu queria, então, contar um pouco, né, da história onde tudo começou. Nós, oficiais, sabemos, né, e soldados, as pessoas do Exército de Salvação sabem que os oficiais, no passado, vendiam revistas, né, o brado de guerra nos restaurantes, né, eu vendi brado de guerra também quando soldada. Sim, em restaurantes, em comércios. Então, a história do Exército de Salvação aqui em Campo de Santana começa com essa venda desse brado de guerra, né? Uma oficial do Exército de Salvação, ela estava fazendo essas vendas em um restaurante em Belo Horizonte, e enquanto ela vendia esse brado de guerra, ela encontra um senhor chamado Gualdaberto, e eu acredito, assim, para mim é uma história que mexe muito comigo, porque eu vejo a mão de Deus agindo assim onde a gente menos imagina. Nesse restaurante, então, ele encontra essa oficial, e ele, então, propõe doar a propriedade, né, aqui de Campo de Santana, doar a propriedade porque ele entende que o Exército de Salvação é a instituição ideal para realizar o trabalho que tem no desejo do coração dele, que é um orfanato. Então, ele doa essa propriedade há 80 anos atrás, né, ele doa essa propriedade. E, para mim, assim, é algo muito sobrenatural, porque quem conhece aqui o CIFAV sabe o tamanho da propriedade que é. Né? Se eu falar o tamanho da propriedade, são 55 hectares. Eu não faço ideia do que são 55 hectares. Né? Eu não fazia ideia do que era 55 hectares.
mas é uma propriedade muito grande, realmente. E então começa-se o trabalho do Exército de Salvação aqui em Campo de Santana, por onde todo mundo conhece, que é o Casarão, né? Que é uma estrutura era uma estrutura muito bonita, e começa então com esse regime de abrigamento de meninos. Quando iniciou, eram 20 meninos nesse regime de orfanato. E a inauguração foi no dia 2 de março de 1941. Então, eu acredito que todos esses, né, meninos que passaram, né, por esse regime de abrigamento, tem muitas histórias, né? O CIFAV, ele é uma nomeação que ele tem os livros históricos de 1940. É assim, é muito rico, sabe, de você ver os livros, porque é uma história muito bonita. Então, começa nesse regime de abrigamento, atendendo esses 20 meninos, e toda a sua trajetória em regime de orfanato. Mas, com a mudança da legislação, precisou adaptar o serviço de orfanato, né, desse regime mais coletivo para um regime mais individual. Então, foram preciso fazer uma reforma e construir casas-lares, onde eram menos quantidades de criança por casa e tinha uma mãe social para fazer todo esse apoio a esses meninos. Então, em 1991, se constrói 3 casas, as casas-lares, né? Que atendia 12 meninos por casa, mais a sua mãe social. E por uma necessidade da mudança do bairro, de conforme vai mudando, precisou se mudar também para um regime de ACEMA, que era um regime semiaberto. E até os dias atuais, onde nós estamos, em 2016 para 2017, começou-se, então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e que é o serviço que nós fazemos hoje. Eu só gostaria de ressaltar que eu fui falando e esqueci de falar, né, de ressaltar. Nós estamos situados no município de Prudente de Moraes, um município que tem 11 mil habitantes, e aqui no distrito de Campo de Santana, né, onde o projeto, de fato, tem a sua sede, né, nós temos, assim, um bairro em desenvolvimento, uma área de zona rural em desenvolvimento. Então, passaram por diversas mudanças, e o Exército de Salvação, né, precisou também ir adaptando as mudanças que o bairro vinha apresentando, as demandas que o bairro veio apresentando, precisou fazer essas mudanças de acordo para ir atendendo e tendo o melhor resultado para as pessoas e para a comunidade também. Sim, uma das perguntas que foi colocado aí pelo Tenente Rafael, Júnior Rafael, né, que ele colocou o porquê do nome Arco Verde. Tem um arco verde mesmo? Então, assim, eu não hoje, né, não tem mais a cor, assim, mas pelo que eu sei, do que as pessoas contam, é que na entrada tinha um arco verde, né, a estrutura então muito... tinha um arco verde. Isso. Sim, a estrutura assim, é muito bonita, né, então, bem em estilo casarão, então logo na entrada tem esse ar, né, tinha esse arco e os portões para entrar. Ah, tá. Então, só ressaltando que o nome CIFAV, que é o que geralmente a gente conhece e fala, que significa que é Centro de Integração Familiar Arco Verde. Ah, ok. E qual que é a visão e a missão do lugar, do local? A visão, então, é favorecer o desenvolvimento de crianças e adolescentes, contribuindo na formação de cidadãos críticos e ativos e solidários, bem como estabelecer uma relação de cooperação com a família para o fortalecimento dos vínculos de proteção. Ah, sim, bacana, muito bom. É importante porque nós, Exército de Salvação, para quem está chegando agora, nós temos uma visão a visão de um todo,
tanto para a questão de corpos e igrejas, como também para projeto social, que foi isso que a Pamela trouxe para a gente. Então, para você que está chegando agora, nós estamos na nova série do Exército Salvação, conhecendo os projetos sociais, como atuamos na parte social. Acredito que muitos conhecem, veem notícias, mas essa ideia é que nós possamos entrar através dessas lives nos projetos sociais, para poder estar conhecendo realmente o que é feito ali naquele projeto social, que começou como orfanato ali em Arco Verde, em Prudente de Moraes, e aí com essa transição passou a ser um centro que atende crianças e adolescentes, e tem trabalho com mulheres, que depois ela também vai estar falando sobre isso, hoje, nessa atualidade. E aí, Pamela, qual é o público que você atende, que tipo de serviço, de oficina que funciona? Antes de você responder, para você que está chegando, nós estamos na nova série, primeira temporada, primeiro episódio aqui do projeto Cifab. Vocês estão vendo, vão ter logo mais ver as fotos que a gente vai tentar colocar aí, né? Então, estamos iniciando esse primeiro momento, apresentando o projeto lá de Arco Verde, Minas Gerais, que fica a 50 minutos de Belo Horizonte. 50 então, estamos minutos. aqui nessa tarde. Seja bem-vindo. E você que está aí nos acompanhando, seja bem-vindo mais uma vez. Ponha sua pergunta, compartilhe também para outras pessoas poderem estar conhecendo também esse novo projeto e também conhecendo o projeto em si, Arco Verde. Então, como eu te perguntei, conta para a gente, então, quem é o público a que vocês atendem, as oficinas. Certo. Vocês têm alguma criança com deficiência, alguma coisa assim? Então, nós, como eu falei, né, nós trabalhamos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Fortalecimento de vínculos seja vínculos familiares, comunitários. Esse é o nosso tipo de serviço que nós oferecemos para a comunidade. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele contribui para que a criança e o adolescente eles possam desenvolver habilidades, reconhecer as suas potencialidades e as suas capacidades, e assim serem protagonistas das suas próprias histórias. Né? Como eu até disse, na visão, formar, né, contribuir para essa formação de cidadãos críticos e ativos no meio em que vive. O nosso público são de crianças e adolescentes, crianças na faixa etária de 6 e adolescentes até 17 anos e 11 meses. Então, a faixa etária do público que nós atendemos é de 6 a 17 anos e 11 meses. Esses usuários, eles são aqui do bairro de Campo de Santana, mas também nós atendemos adjacências. Então, as pessoas que têm esse desejo de participar do programa, elas nos procuram e, tendo a vaga, elas podem participar também. Mas cerca de 95% do nosso público atendido hoje são residentes do bairro de Campo de Santana. Gostaria de falar também que hoje, na nossa lista de espera, nós temos mais de 80 crianças e adolescentes aguardando uma vaga para participar das atividades do Cifab. E, como eu disse, a participação do projeto ela pode ser por demanda espontânea, então a mãe, a família, o responsável, eles nos procuram, né, e vê essa disponibilidade de vaga, e também pode ser por encaminhamento do CRAS ou do Conselho Tutelar. Né, como você colocou, a gente trabalha diretamente com as crianças e adolescentes. Esse trabalho direto são com 109 usuários, mas os indiretos são as suas famílias, né? E com as famílias a gente também tem um trabalho, né, de atividades, de orientação, da participação deles também para fortalecer o vínculo dos pais com os filhos. Nós começamos esse ano um grupo de mulheres, né, um grupo de mães que oram pelos seus filhos. Então, nós temos o grupo de mulheres do Desperta Débora, que tem sido muito comprometido no tempo de oração pelos seus filhos. Ah, que bacana isso, muito importante. E aí, dessas crianças que vocês atendem, tem alguma criança que vocês estão aceitando com algum tipo de deficiência?
Sim, hoje nós temos o Ezequiel, né, que é o nosso usuário, assim, que nos ensina a cada dia. Ele é deficiente físico, mas ele é, assim, uma criança excepcional. Ele nos ensina muito mais do que a gente ensina a ele. É claro que, ao recebê-lo, a gente precisou fazer algumas adequações e preparações da equipe. Mas eu te digo que não tem sido um desafio, porque tem sido tão integrado esse trabalho com a família, né, também com o projeto, com os usuários, que tem sido realmente de fortalecer os vínculos. Então, não tem sido um desafio, mas tem sido de grande aprendizado. Ah, que bom, bacana. E essa foto que está passando aí é do Desperta Débora? Sim, é o do grupo do Desperta Débora. Esse foi o nosso primeiro encontro. E eu vou confessar, assim, que quando eu lancei, né, para as mães na reunião de mães, elas ficaram animadas e, a princípio, era só um grupo. Nós íamos fazer um grupo na parte da manhã. Porém, elas ficaram animadas e nós tínhamos algumas mães, né, temos algumas mães que trabalham e foi preciso, então, fazer um grupo da noite, das mães, um grupo de manhã e um grupo da noite. Então, eu confesso que no primeiro dia fui uma mulher de pouca fé e coloquei bem pouquinhas cadeiras. E, de repente, foram chegando mães, e nesse primeiro encontro a gente teve 31 mulheres participando do encontro Desperta Débora. E desde então a gente tem feito encontro, mesmo na pandemia, a gente tem feito encontro via WhatsApp. Bacana. E aqui a gente tem bastante gente aqui acessando, interagindo. Queria dar mais uma vez boas-vindas a quem eu consigo visualizar que temos várias pessoas. Não posso citar um por um, porque senão vai acabar a nossa live e aí não terminamos ainda nem metade do que a gente tem para essa tarde. Mas se você tem alguma pergunta, pode deixar aí. Eu vi que teve algumas que o Tenente Rafael fez. Vai ser respondido porque está no nosso esboço aqui, não se preocupe, tá bom? E aí a gente está vendo aqui na frente algumas perguntas também e a gente vai... Você pode responder também, viu, Pamela? Se alguma de cabeça quer responder. Quando aparecer as fotos também, você pode estar falando sobre as fotos que vai estar aparecendo para explicar naquele momento, tá bom? Mas é basicamente isso. E só mais uma coisa que eu queria entender, como a gente está muito nesse tempo de falando sobre a questão das crianças com algum tipo de deficiência, você respondeu que tem um que é cadeirante, né? Isso. E alguma vez já foi procurado algum tipo de criança com autismo? Como que funciona? Se de repente aparece, você precisa ter uma pessoa específica? Como que funciona? Então, de acordo com a tipificação, né, até mesmo no caso dessa criança que a gente atende, como nosso trabalho ele visa o fortalecimento de vínculos, né, e não, no caso, a escola, um exemplo, né, que tem todo esse trabalho da educação formal, que precisa de um professor de apoio em determinados casos. Quando nós recebemos alguma criança, algum usuário com essa necessidade, nós seguimos o que rege a tipificação. Então, no caso da criança que nós temos hoje, nós não precisamos de um professor ou de um educador de apoio. Nós precisamos adequar as nossas instalações, a divisão das turmas, né? Então, por exemplo, no Cifave, todas as nossos espaços, né, de atividades, eles são preparados para receber cadeirantes, porque nós temos banheiros acessíveis, né, também. Então, nesse caso, as nossas turmas variam entre 15 e 16 crianças por turmas, e nós precisamos, então, fazer essas adequações. Então, uma turma que nós temos uma criança ou um adolescente, nós precisamos, então, reduzir esse número para 10, para 9, para que a gente possa conduzir da melhor forma ali o grupo.
Tá. E sobre essa foto, o que você pode falar? Não está aparecendo. Então, essa foto, as fotos, elas falam, vai aparecer. elas têm muitas histórias, né? Mas essa foto a gente fez um ensaio fotográfico Kids. Todas as crianças foram modelo por um dia. Nossa, quem gosta, né, de fazer um book de foto. Então, eles foram modelos por um dia e a gente teve vários momentos de foto. Então, essa foto ela foi tirada nesse dia do ensaio fotográfico e foi algo muito deles, assim, sabe? Tinha uns pneus e eles mesmo foram lá, pegaram, fizeram a pose, né, para poder tirar foto. E para essa quantidade de criança que vocês atendem, que são mais de 100 crianças e adolescentes, quantos funcionários vocês têm aí? Então, hoje nós temos 9 funcionários. São eles 4 educadores sociais, a equipe técnica composta por uma assistente social e uma psicóloga. Temos um jardineiro, porque a nossa propriedade assim, é bem grande, com muitas árvores, e precisa de uma manutenção constante. Temos cozinheira e auxiliar de limpeza. Nós conseguimos atender as crianças no período da manhã e os adolescentes no período da tarde. Não é algo muito comum nos projetos sociais, porque sempre as turmas são mais misturadas, né? Mas por uma organização estrutural aqui da escola local, as crianças, elas estudam na parte da tarde e os adolescentes estudam na parte da manhã. Então, acabou que fica separado os nossos grupos no dia a dia. Sim. Então, a gente atende as crianças na parte da manhã e os adolescentes na parte da tarde. Bem estratégico, porque imagina as crianças de 6, com as de 15, 14, imagina a confusão que seria nesse espaço tão grande, elas podem sair realmente, outro, né? Então, é algo de se adaptar, mas também faz parte do tipo de serviço de fortalecimento de vínculos, essa integração com as idades. Então, mas no momento nós temos turmas separadas de crianças e adolescentes devido a essa estrutura escolar mesmo. Bacana. E voluntários? Vocês têm voluntários? Pessoas que prestam algum tipo de serviço? Sim, nós temos 4 voluntários. Se alguém também quer ser voluntário, o que fazer para poder? Sim, nós temos 4 voluntários. Nós temos um professor de capoeira, que é o nosso voluntário, uma mãe que é voluntária e nos apoia com aulas de dança, e nós temos 2 jovens que eram nossas adolescentes até o ano passado. E aí, quando elas completam 18 anos, né? Como o nosso serviço atende até 17 anos e 11 meses, e tem esse vínculo com a instituição, elas, então, se manifestaram a ser nossas voluntárias e nos apoiam, então, tanto na administração ali do escritório, nos ajudam na parte do escritório, e uma outra voluntária nos ajuda no bazar. Bacana. Sim. Bacana. E você falou que tem dança. Quais são as oficinas dança? Eu sei que tem karatê também, né? Nós temos dança, jiu-jitsu, esportes, futebol e vôlei. Temos atividade de inglês, temos artesanato, temos roda de conversa, temos aulas de informática, temos as oficinas do CLAVES, que são super importantes, né, para a prevenção contra o abuso sexual. Temos atividades de jogos, né, que contribuem nessa parte de cooperação das crianças e dos adolescentes. Temos a brinquedoteca, que, por meio do lúdico, incentiva a leitura também. E nós temos uma atividade que não é muito comum em muitos lugares, mas que, devido à nossa propriedade, nós temos uma atividade em grupo que é na sustentabilidade, mas é na sustentabilidade do meio ambiente. Hoje nós possuímos 2 estufas de horta e as crianças, então, o que elas produzem na horta se torna o alimento delas no dia a dia.
Uau, que bacana, muito show essa iniciativa, porque espaço não falta, é uma fazenda. Tem bastante, então eles podem plantar, né? Sim, sim. E aí tem algumas perguntas aqui que pode ser respondida também com essa próxima, né, que a gente faz. Quais são os desafios enfrentados antes da pandemia? Quais os desafios que vocês tinham? Certo. Eu acredito que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado antes da pandemia é a questão do recurso local, né? Nosso projeto ele não é autossustentável, nós dependemos, né, de recursos financeiros de outros locais para ter a sustentabilidade do projeto. Então, eu acredito que nosso maior desafio, realmente, é a questão da sustentabilidade local. E aí, a gente tem muita dificuldade, né, em questão da consciência social das empresas, né, aqui as empresas locais, de apoiar, né, a organização. Então, a gente vê, de fato, como um grande desafio a questão dos recursos, né, financeiros. E o recurso financeiro ele é tão impactante porque hoje nós conseguimos atender 109 usuários. E não é por falta de espaço que a gente não consegue atender os que estão na lista de espera, mas é por falta de recursos que a gente não consegue atender os que estão na lista de espera. Porque cada novo usuário a gente tem um novo gasto, seja ele de alimentação, seja ele com contratações, seja ele com recursos de materiais. Então, de fato, nossa maior dificuldade tem sido os recursos locais, né, a consciência social das empresas também em nos apoiar. Ah, que bacana, bacana. E aí, com todos esses desafios que vocês enfrentam, como você falou, não é autossustentável, depende de terceiros, depende de apoiadores, de investidores, porque é um investimento, né? Investir Sim. em criança, que é o presente e é o futuro do nosso exército e do nosso Brasil. Né? E aí, que tipo de patrocínios vocês têm? Aqueles que, em qualquer tipo de doação que faz, quem são? Como que conseguem sustentar esse pagamento de funcionários, todas essas coisas? Então, ressaltando, gente, ressaltando que é totalmente gratuito. O projeto Sim. social não se cobra absolutamente nada dos assistidos, tanto para adolescentes, crianças e mulheres. Sim. Então, hoje o nosso maior recurso, ele vem do próprio Exército de Salvação, tanto na Suíça quanto na Holanda. Então, nosso maior financiador é o Exército de Salvação na Suíça e na Holanda. Também nós temos o apoio de uma parceria com a prefeitura local, ela também nos apoia. Contamos com as doações da empresa Alstem. Como eu acredito que eu não tenha dito, mas as crianças, elas entram no projeto às 7h30 da manhã. Então, 7h30 da manhã, a gente já está naquela agitação. E aqui, então, elas tomam café da manhã, elas lancham e elas almoçam. Então, a gente tem o apoio da empresa Alstem com a doação de alimentos. Então, ela nos apoia com o almoço das crianças. Então, nós temos esse apoio da empresa Alstem e também temos o apoio da empresa Trevo Alimentos, que nos faz doação de iogurte mensal para apoiar no lanche das crianças e dos adolescentes também. E nós temos também as doações que são esporádicas de alguns locais. Nós temos um grupo de conselho consultivo, né, que são homens e mulheres que têm esse desejo de apoiar, né, a instituição, tanto em situações do dia a dia, nos ajuda com conselhos, com estratégias. E eles também são um grupo, assim, bem de apoiadores, né? Tudo que a gente também precisa, eles estão dispostos, eles estão ali, né? Vestem a camisa realmente da organização. Ah, que bacana. E aí também outra coisa importante que quando eu tenho conhecimento, né? Porque trabalhamos juntas um ano,
E quando você precisa de alguma coisa, de repente, vamos supor que falta alguma coisa, você tem os grandes apoiadores, são os pais, né? Que você conseguiu essa interação entre eles. Então, se você, de repente, fala, não tenho café, e aí, de repente, surge café de todo canto, né? Assim, de verdade, os pais têm sido muito presentes, né, aqui com a instituição. A gente tem conseguido, né, unir forças com a família, né, assim, tudo que a gente precisa, seja para doação, seja para participação, seja para o que for necessário, os pais eles têm nos apoiado em todos esses sentidos, né? Aproveitando, amanhã é o nosso arraial. O arraial é o nosso maior evento do ano, né? E Yannick, que teve um ano aqui com a gente, sabe como o arraial tem muitas pessoas. É o maior evento. É o maior evento aqui, né, da instituição. Então, a gente tem o nosso maior recurso local, mas devido à pandemia não vamos, né, poder fazer. Então, nós tivemos a ideia de levar o arraial até a casa das pessoas. Então, amanhã é o nosso arraial. Você pode verificar aí a sua encomenda, que nós vamos levar até a sua casa. E os pais têm sido meus maiores apoiadores, né? A gente, tudo que precisou, a gente mandou lá a listinha e eles prontamente têm nos ajudado, têm estado juntos, né? A gente tem caminhado juntos. Eu acho que essa tem sido uma verdade aqui no Cifab, né? Nós, junto com a família, temos caminhado juntos, acertando, errando, corrigindo, voltando atrás, caminhando mais uns passinhos para frente, mas a gente tem caminhado juntos. Ah, bacana. E gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas a você que está chegando, está nos acompanhando. Obrigada já por aqueles que estão desde o início, interagindo, comentando, fazendo perguntas. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Afinal, a sua participação é muito importante, né? E repetindo, nós estamos aqui nessa nova série, primeira temporada, primeiro episódio, apresentando para você, para o mundo, que temos gente da Argentina, temos gente dos Estados Unidos aqui que já passou por aqui. Então, várias pessoas, colegas do Brasil, temos do Rio Grande do Sul, Nordeste. Temos a Elisa, a Tenente Elisa, que é nossa colega, minha sogra, lá da Argentina. Temos de Uruguaiana, deixa eu ver mais aqui, de Cachoeira Paulista, Nordeste, eu já falei. Aqui do Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, temos de quase todos os estados aqui representados nos acompanhando. Temos lá que agora que esteve aí, que é a Tenente Lola, né? Que a gente conhece, acho que é Tenente Lola, né? Ou é capitã? É Capitã Lola, do Paraguai. Ela é uruguaia, mas está trabalhando no Paraguai. Então, que Deus abençoe você estar aqui nos acompanhando. E obrigada, e compartilhe, se você puder e for da sua vontade, compartilha, para que as pessoas possam conhecer o trabalho realizado ali, um trabalho maravilhoso realizado ali em Campo de Santana, Prudente de Moraes, Minas Gerais, Arco Verde. Vários nomes, né? São vários nomes, né? Tem uma sequência. Tem uma sequência, mas todo mundo fala assim, Arco Verde. Ah, tá. Sim, Arco Verde. Aqui... Com tudo isso que você relatou, a gente pôde ver quão bonito o trabalho, quão bonitas oficinas são realizadas aí, parceiros e todo mundo que tem apoiado. Eu gostaria de saber como que vocês são vistos e qual apoio vocês têm da cidade local, de órgãos municipais, da Igreja Católica, que é a única da cidade também, que geralmente tem aquela e tem a praça, né? Então, como que vocês têm esse relacionamento com a prefeitura, com tudo isso? Então, né, como eu disse anteriormente, nós temos essa parceria local com a Prefeitura de Prudente de Moraes, e é um relacionamento, assim, muito tranquilo, muito querido. Nós participamos dos conselhos, CMDCA, CMAS, participamos dos eventos da cidade. Nos nossos eventos aqui, nós sempre temos a presença do prefeito, né? Não pode faltar a presença do prefeito, temos a participação dele, temos a participação também dos outros funcionários também da prefeitura. Temos esse trabalho em rede, esse trabalho em parceria,
Então, tem sido um apoio mútuo, tanto da instituição com a cidade, como a cidade com a instituição. Aham. Ah, que bacana. Isso é muito importante, né? Ter esse relacionamento. E aí a gente vê com tudo isso a grande relevância e impacto que o projeto Cifave tem na comunidade, né? A gente vê que é de grande relevância, como você mencionou, todos os parceiros locais, o apoio que vocês têm. E acredito que vocês é o único projeto que atua dessa forma aí na cidade, Sim. nas redondezas. Como eu falei no início, né, nós estamos situados em um município pequeno, comparado aos demais, com 11 mil habitantes. Nosso distrito aqui em Campo de Santana é uma área de zona rural em desenvolvimento, né? Já tem crescido muito desde lá do início da história, mas ainda estamos em constante desenvolvimento. E então nós temos percebido a necessidade, né, desse trabalho, como ele tem sido relevante, como ele tem sido, né, atuante para a comunidade, como você disse. Nós somos a única organização da sociedade civil a prestar esse tipo de serviço. Eu vou um pouquinho mais além, aqui nós somos, temos bastante falta de recursos de lazer, de cultura mesmo, assim, da cidade, do bairro. Então, nós, por meio de passeios, promovemos esses tipos de cultura, de lazer também para as crianças e adolescentes. Então, por si só, né, se a única instituição a prestar este tipo de serviço neste local, ao número dos nossos usuários, a gente consegue perceber e entender a importância e a relevância do Cifave aqui para a comunidade de Campo de Santana. E, consequentemente, tendo essa relevância, esse impacto, se eu te perguntar, e você vai concordar comigo, que assim, a gente pode ver nas crianças que eu tive aí próximo, eu tive relacionamento com vocês, e pude ver que é um grande impacto na vida das crianças e dos adolescentes, né? Sim. Eu vou dizer assim por mim, né? Por ser criança de projeto, eu acredito muito no poder que há, porque a minha vida foi transformada quando criança, adolescente, até chegar na fase adulta, e continua sendo transformada, né? Mas eu acredito no poder que um projeto tem na vida de uma criança e de um adolescente, né? Você colocou a questão do impacto, da relevância. A gente tem os adolescentes, nós temos de atendidos de adolescentes, 57 adolescentes. Se nós não tivéssemos o projeto com os adolescentes, seriam 57 adolescentes ociosos, né? Seriam 57 adolescentes sem um espaço onde podem desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades. Então, realmente há uma grande relevância, né, da nossa atuação. Nós temos visto tudo isso pelo relato, pelas conversas, pelos casos de sucesso que a gente vem acompanhando durante toda essa trajetória que o Cifave está aqui em Arco Verde. Bacana. E aí, essa pergunta que o Júnior Rafael deixou, que já foi respondida também, um pouco desse trabalho com jovens. E aí, aproveito o gancho para já fazer a outra pergunta que a Elisa deixou aqui também, que ela deixou... Qual foi a história mais importante na vida de alguém aí que você teve, que te impactou muito, que te faz chorar até, né? Que eu sei que faz algumas, mas respondendo um pouco dessas duas. Olha, de fazer chorar não é difícil, né? Então, manteiga derretida. Então, realmente, assim, não tem muito... não tem nada assim que não me faça chorar, eu sou muito chorona. Mas eu acredito que cada fase que a gente tem vivido tem sido um impacto para a gente, né? Não só para mim, como para toda a nossa equipe. Tudo aquilo que a gente tem vivido tem sido um impacto, porque tem sido todas novas experiências, né? Eu acredito que um impacto muito grande, não só para mim, mas para a comunidade, para os pais, é algo que já vinha no coração há muitos anos, né, dos oficiais anteriores, né, a Major Lúcia, que estava aqui também,
que ficou nomeada aqui por 10 anos e tinha muito esse desejo, que era iniciar o projeto com os adolescentes. Né? Tinha um projeto para as crianças, né? Que era até onde conseguia-se esse apoio. Mas, até então, começar um projeto com adolescentes, realmente ainda não tinha tido a condição. Então, acredito que iniciar atividades com os adolescentes foi algo impactante para mim, para a equipe, porque tudo aquilo que é um desafio é impactante, né? E acredito para a comunidade, para os pais, né, que podem ter os seus filhos, então, em um ambiente seguro. Eu lembro que no primeiro dia que a gente teve atividades com os adolescentes, e aí estavam todos aqui, né, os 57, no salão e numa roda, e a gente ia começar a falar de regras e tudo mais. E quando eles subiam aqui a rua principal, né, a subida, e ver todos aqueles saindo assim do nosso portão e subindo para suas casas, foi algo assim que meu olho brilhava, porque é algo muito impactante, né? A gente ter esses adolescentes tão perto de nós, esses adolescentes onde a gente pode contribuir também para a vida deles. Mas eu acredito que todas as etapas, né, todos os momentos têm sido impactantes. Mas eu falaria esse, né, agora, mas depois eu posso pensar em outros, mas esse agora porque eu acredito que é algo que me impacta, mas também impacta tantos, né, tanto a equipe, quanto os pais, quanto a comunidade, quanto o próprio Cifab, porque já era algo que crescia no coração do Cifab, mas ainda não tinha tido a oportunidade de iniciar o projeto com os adolescentes. Bacana. E aí, aproveitando as perguntas... Yannick, desculpa. Eu vi aqui aparecer um comentário da capitã Ana Paula. E a capitã Ana Paula e o capitão Tiago, né, eles fizeram estágio aqui em Arco Verde, quando cadete. Então, eles conhecem bem. E ela pergunta se ainda existe a reserva ambiental. E foi algo que eu não falei, né? Como eu falei, a nossa propriedade é muito grande. E nós temos, sim, uma reserva ambiental, né, que se preocupa com o meio ambiente, que tem como eu falei, o fortalecimento de vínculos não é só a família, mas o fortalecimento de vínculos, ele se enquadra no fortalecimento de vínculos com a sociedade, com a comunidade, o fortalecimento de vínculos entre o ser humano e o meio ambiente também. Então, nós temos, sim, a reserva ambiental, né, que é cuidada, é algo de tão benefício, tanto para o projeto, né, quanto para a comunidade também. E a questão de queimas aí, como aí chega queimas na reserva, perto do... Então, nós temos alguns períodos assim mais secos, né, de queimadas, e realmente assim a gente precisa ter um certo cuidado, um olhar assim mais cuidadoso nesse tempo de queimada, mas realmente chega em alguns momentos a gente precisa correr para apagar um fogo, mas tem essa parte sim das queimadas, mas é mais assim em época seca. Sim, e aí só algumas sugestões, a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas só que depois você vai ver os comentários que tem, que o Júnior deixou. Obrigada, Júnior, pela sua interação, muito bacana. E eu me coloco à disposição também, né, depois da live, para poder, então, se tiver alguma pergunta que não foi respondida, quiser conversar, alguma sugestão, eu estou aberta para conversar, para mostrar fotos, explicar, falar sobre o projeto um pouquinho mais. Bacana. Então, essa foi uma sugestão que ele deixou pela propriedade ser tão grande, tão vasta, ideias, né, do que pode ser relevante aí para vocês estarem fazendo, né, como essa fazenda aí. A Ana Paula comentou que eu amo esse lugar, eu também, Ana Paula, amo esse lugar, eu adorava ir passar a folga lá em Arco Verde. E quantas vezes já saía correndo atrás de novo, porque não se perdia lá de um jeito que, meu Deus do céu. Não ia-se embora, né? Isso, muita história. E aí, com tudo isso, agora queremos saber qual tem sido os desafios que todo o Brasil, todo mundo tem enfrentado com a pandemia,
e queremos saber quais têm sido os desafios para vocês nesse tempo, né? Mais de quase 4 meses já sem ter atividades presenciais, mas que Sim. vocês continuam atuando, a gente tem visto nas redes sociais. Então, que desafios e o que vocês têm feito aí nesse tempo de pandemia? Olha, é claro que o primeiro desafio que a gente colocou lá em cima, a questão do recurso financeiro, ele continua, né? Mesmo antes e durante a pandemia, ainda é um dos nossos grandes desafios, mas nós pensamos, né, enquanto desafio, que o nosso trabalho, o nosso tipo de serviço de fortalecimento de vínculos, né, ele é pautado em vínculos, em fortalecer vínculos. E com o distanciamento social, os vínculos, então, estão fragilizados. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente vê como desafio, a gente vê como uma oportunidade de todos nós, enquanto equipe, crescemos e nos desenvolvemos, é que a gente tem se reinventado a cada dia. Né? Os pais que vão estar nos assistindo, eles sabem o tanto já de ideias que já fomos fazendo, implantando e repensando e fazendo outras coisas para aprender a atenção das crianças, para poder fortalecer esses vínculos familiares. Então, desde o início, desde o dia 23 de março, que foi o dia que nós começamos com as atividades à distância, nós temos feito interação via WhatsApp com os educadores e as crianças, então pequenos grupos, para que eles possam fazer essas atividades. Recentemente nós começamos atividades em vídeo, então todo dia nós mandamos vídeos de atividade para as crianças. Semanalmente nós confeccionamos e entregamos um kit com atividades para aquela semana. Confeccionamos mais de 200 máscaras de tecido para a proteção dos nossos usuários, né, para os 109 usuários e também para os idosos da nossa comunidade. Temos acompanhado as famílias por telefone, dando orientações, informações, tirando dúvidas, apoiando em tudo aquilo que nós podemos, né, mesmo que à distância. Temos tido o apoio, né, do projeto de segurança alimentar e conseguimos apoiar as famílias, então, e a comunidade por 2 meses, né, maio e junho, e nesse mês de julho nós conseguimos apoiar as famílias do Cifave, mais uma vez, com cestas básicas. Né, e Sim. Temos apoiado os adolescentes com atendimentos psicossocial via a uma clínica online também, que tem apoiado os nossos usuários adolescentes, então eles têm encontro toda quinta-feira, e lá eles podem ter esse momento também de apoio, ali um apoio mais psicológico também. Que bacana. E eu vi que também que os Danones estão sendo doados, né? Mesmo eles não estando, mesmo eles não estando. Isso. Mesmo eles não estando aqui conosco, nós temos recebido a doação da empresa Trevinho e nós temos separado semana após semana e eles podem, então, ter esse lanche em casa também. Que bacana, muito bonito. Aí vai aparecer para vocês logo mais algumas fotos, né, sobre as doações que eles têm feito. Então, obrigada Sim. mais uma vez você que está aí nos acompanhando. Sua participação é muito importante. E aqui, como está escrito no rodapé, com você compartilhando essa live, você vai estar ajudando o projeto a se tornar Sim. mais relevante, a se tornar mais visível, para que automaticamente pessoas que estejam com o coração voltado, eu quero ajudar, então não sei onde, de repente vê a live, eu vou ajudar o Projeto Cifave. E aí eu gostaria de saber como que a gente pode ajudar o Projeto Cifave, como que vocês podem receber, que tipo de ajuda, como que nós poderíamos? Então, a questão assim, da divulgação é muito importante, né? Nós teremos apoio na divulgação da nossa página, do nosso trabalho, né? Diariamente eu tento postar sempre com transparência, né? Eu vejo que vocês sempre agindo com transparência. Isso é importante Sim. hoje, porque as pessoas querem doar e querem ver o que ele doou sendo realmente doado, né? Sim.
Então, tudo aquilo que a gente tem recebido de doação, a gente tem repassado, a gente, por meio de fotos, registramos, né, essas atividades, essas doações. Então, nós temos publicado praticamente, né, todo dia fotos das crianças em atividade em casa, dos vídeos dos educadores também. Então, uma das formas é nos ajudando na divulgação da nossa página, né? A outra questão... Compartilhem, isso é importante. Sim, eu queria dizer assim, a página vai estar aparecendo aqui embaixo, você pode compartilhar, tá? Acho que o principal é uma forma de visibilidade mesmo, a divulgação, né, do nosso trabalho. Mesmo à distância, podem nos ajudar com doações, podem nos ajudar, seja doações em dinheiro, doações, né, em gênero, mas as doações, elas são muito bem-vindas. Nós temos recebido doações e temos passado para as famílias e temos visto a importância dessas doações para a família. No nosso dia a dia aqui no Cifab, parece pouco assim, né? Eu pensar, mas eu tenho tão pouco. Mas, às vezes, uma doação de comprar uma resma de folha por mês faz uma diferença tão grande no nosso trabalho, né? Um brinquedo, um lápis de cor, livros, faz tantas diferenças no nosso trabalho. Se você que está nos assistindo é daqui, né, de perto, seja aqui da cidade, seja de Belo Horizonte, nós aceitamos doações. Uma das nossas fontes de renda ainda não é tão alto como nós gostaríamos, mas nós temos um bazar também, então nos ajudar com doação de roupa, doações de móveis, todo tipo de doação nesse sentido. E também, se você está ouvindo assim que é de perto, né, e quiser ser um dos nossos voluntários e contribuir para essa transformação de vida de crianças e adolescentes, nossas portas estão abertas, né? A gente pensa que a gente tem tão pouco para dar e tão pouco para ensinar, mas, na verdade, quando o nosso coração, né, está ali em amor ao próximo, a gente tem tantas coisas para dar e para ensinar também. É verdade, gente. E como a gente falou na live... desculpa. Não, mas eu gostaria muito que divulgassem, né, o nosso trabalho, divulgassem a nossa página, para que outros também possam conhecer, possam querer, né, saber a respeito do projeto. Muito bem. E aí você, como ela falou, se você quer ser um voluntário, você chegando lá na porta, apertando, olha, eu não sei o que fazer, eu quero ser voluntário, então você vai achar o que fazer, porque Sim. É uma propriedade imensa. O que fazer não falta, né? Exatamente. Não falta. O que fazer realmente não falta, seja limpar o banheiro, seja tirar um capinho. Gente, é uma fazenda, então não falta o que fazer, né? Então, muito bacana. Obrigada mais uma vez você que está nos assistindo nessa nova série do Exército de Salvação que nós estamos iniciando hoje, estreando hoje, com a primeira temporada, o primeiro episódio, com a Tenente Pamela de Arco Verde, apresentando aqui o projeto. E como você que está nos acompanhando desde o começo, ou quem está chegando agora, depois você pode ver na íntegra no começo, tá bom? E a gente já está chegando ao nosso finzinho, e eu gostaria de fazer essa última pergunta, né? E é um pouco mais, digamos assim, voltada para vocês. Que como, gente, a Pamela está aqui a cara do Cifab, mas ela tem o esposo dela também, o Cristiano, que é o bastidor, né? Aquela peça fundamental que sem ele muitas coisas não acontecem, né? Muitas coisas não acontecem. Então, Pamela, eu gostaria, assim, a gente pode conhecer um pouco da sua história, né? Que foi uma assistida pelo projeto lá em Cubatão, uma pessoa que depois aceitou o Senhor Jesus, se tornou uma soldada, depois sentiu esse desejo de ser oficial do Exército de Salvação, mas que antes disso tinha uma carreira como pedagoga, né? Sim. Você é formada em pedagogia, Sim. E aí foi bem propício. E algo muito, muito interessante é que eu queria ser pediatra, mas esse desejo por ser pedagoga começa pela admiração que eu tinha pelos educadores do projeto.
Então, é algo assim muito da vivência ali, sabe? Eu escolhi ser professor, escolhi fazer pedagogia pelo que eu já tinha vivido no projeto. Bacana. E aí, com esse currículo que você tem de experiência por ter sido uma ex-funcionária do projeto social, foi bem interessante essa sua primeira nomeação, porque primeiro você tem experiência como professora pedagoga, que atua muito nessa parte pedagógica do projeto, como ex-funcionária que entende o contexto do projeto, né, como oficial, uma serva de Deus. E aí vem o Cristiano também, que é formado em TI, um excelente profissional de TI e também administração, que faz muito bem as coisas acontecerem dos bastidores de Arco Verde. Mas, depois de tudo isso, que essa primeira nomeação de vocês, eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouquinho o que você aprendeu no seminário, que é a parte teológica, a parte como pastores que vocês são, né? Porque nós, mesmo você, diferente de mim, que hoje eu sou uma pastora que estou no corpo, atuando no corpo, e você é uma pastora também que atua como diretora do projeto social. Então, eu gostaria de saber que, com todo isso que eu falei, o currículo que você tem, como que você aplica essa parte ministerial, essa parte pastoral no seu curso? Entendi. Então, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho, né? Preciso voltar um pouquinho lá, aos meus 14 anos, quando eu tinha certeza daquele chamado que Deus tinha por mim. E sempre foi muito claro que eu tinha esse chamado e que era um chamado para amar as pessoas. Né? Nunca foi diferente. Né? Eu amo as pessoas de tal forma assim que eu me apego. Tanto que todos os meus estágios, parecia que eu tinha ficado, nos estágios do Colégio de Cadetes, parecia que eu tinha ficado lá 5 anos. Né? Parece que eu fiquei 5 anos, que eu me apego tanto. Então, eu sempre tive isso, né, das pessoas, de amar as pessoas. Nunca foi de outro jeito, sabe? Eu sabia daquele chamado que era para amar, servir as pessoas, né? E eu acredito que todo oficial, né, seja ele de prósis ou de corpo, onde ele está naquele momento, ele tem esse amor pelas pessoas, né? A gente nem conhece as pessoas, mas a gente já chega no lugar amando as pessoas. É algo muito de Deus, né? A gente chega amando as pessoas. Então, eu acredito que no Colégio de Cadetes, você já chega com esse coração para as pessoas. Mas ali no colégio eles vão te moldando, te dando estratégias, vão te dando formas para como você vai trabalhar. E quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei aqui em Arco Verde em janeiro de 2018, eu já amava o lugar, eu já amava as pessoas, eu já amava tudo, né? Eu me considero uma cidadã prudentina. Mesmo sendo de Cubatão, eu sou cidadã prudentina. E não foi difícil olhar as pessoas como um rebanho, né? Eu estava pensando qual é a função, né? Qual é o papel esperado do pastor? É cuidar, é orientar, é exortar, né? E não tem sido diferente do que eu tenho feito no meu contexto, né? Eu cuido das famílias, eu oriento, eu brigo quando precisa, eu dou informação quando precisa, eu exorto quando precisa. Então, não é difícil olhar para eles como esse rebanho que Deus tem me dado para amar e para cuidar. Eu falo as famílias, mas principalmente as crianças ali, os adolescentes, eles são o meu primeiro rebanho, porque é o meu contato direto. Então, né, pensando no tudo que a minha trajetória, né, a vivência, o que nós aprendemos no colégio, ver o que Deus espera de mim, é muito isso, é amar as pessoas, tá ali lado a lado, né, se precisa, chorar quando choram, rir quando dão risada, e tá ali. Quando você é filho, você tem que praticamente fazer o parto, né? Não, esse foi muito bonito, assim, foi uma das experiências tão bonitas, né, da primeira nomeação. Eu tive o privilégio de assistir um parto, de pegar o bebê no colo antes da mãe. Nossa, foi uma emoção muito grande,
foi lindo, foi uma experiência, assim, maravilhosa, mas é viver isso, é viver esses momentos, é viver os momentos que não são tão felizes, né, que são muito difíceis, mas é você estar ali apoiando aquela família, apoiando aquela criança, apoiando aquele adolescente. Então, eu acredito que seja isso, assim, né? Eu não vejo que eu sou Pamela que estou numa Prozis. Não, eu sou a Pamela oficial que, no momento, né, estou numa Prozis, numa filial do Exército de Salvação, que estou aqui para amar, que estou aqui para cuidar dessas pessoas, que estou aqui para exortar, que estou aqui para orientar e que estou aqui para fazer a vontade de Deus. Então, eu costumo dizer assim que errando, acertando, mas sempre na dependência de Deus. Então, não vejo esse difícil, né, de olhar as pessoas como rebanho, porque realmente tem sido muito essa troca, né, de experiências com eles também. Ah, que bom, que bom. E eu sei que tem muitas histórias, né, que você vivenciou, esse como do parto, como criança que ficaram doente, mesmo não estando no projeto, ou pais, e você tem sido tem atuado dessa forma no teu ministério, né, como pastora, amando as pessoas, mesmo não atuando como diretora daquele momento, mas como ser humano, como pessoa, como serva de Cristo, né? Então, acho que esse é um dos de um tudo que a gente faz, né? Então, parabéns por nos apresentar o projeto Arco Verde. Tenho certeza que vários que estão nos assistindo não conheciam a complexidade, tudo o que acontecia, mas que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando toda a equipe que precisa estar trabalhando junto, estar em sintonias, Sim. porque é fundamental para que as crianças e os adolescentes entendam que tem uma sintonia ali entre a equipe, né? Para que tudo possa fluir muito bem. Não, Claro que eu agradeço a Deus, né? Eu falo que a equipe, assim, eles têm sido, né, assim, uma grande família, porque tem caminhado junto, tem vestido a camisa, né? Tem chorado quando erramos, sentamos e choramos, quando acertamos, pulamos de alegria. Então, assim, a equipe também, né, ela faz muita parte, né? Faz mais parte, porque todos os serviços ali, né, estão integrados, mas elas estão na linha de frente. Então, a equipe é fundamental para o desenvolver do projeto, né? muito obrigada mais uma vez. Então, já aproveito esse momento para anunciar que teve umas perguntas aí, tem que fazer com mais projetos. E sim, vamos fazer. A ideia é visitar todos os projetos do Brasil, onde o Exército de Salvação atua, em diversas cidades, né? E cada um com seu tipo de trabalho. Claro que alguns têm um serviço semelhante como a Verde, mas tem o seu contexto. Então, estaremos sim fazendo, se Deus permitir. A internet também, que hoje, graças a Deus, ficou bem, aleluia, até o final, né? Graças a Deus por isso, foi muita oração aqui. E sim, nós, na próxima sexta-feira, nesse mesmo lugar, às 3 horas da tarde, estaremos com, ainda em Minas Gerais também, que tem pertinho lá de São Paulo já, é o projeto Carmo do Rio Claro, com a Tenente Angélica e o Tenente Éder, que estão lá atuando nesse momento. Então, semana que vem tem mais, segundo episódio da primeira temporada, conhecendo o Exército de Salvação. Então, obrigada mais uma vez, você que está nos assistindo, e você pode ajudar compartilhando essa página, né, e tornando também conhecido o projeto Cifave Arco Verde ali, e podendo ser bênção através dessa live para outras pessoas também. Então, que Deus abençoe você, obrigada mais uma vez, e até a próxima. Agradeço, Beijo, Pamela. Beijo, muito povo. obrigada. Beijo, Brasil. Beijo, mundo. Obrigada mais uma vez. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. muito obrigada.